O surgimento de Rio Largo. Eis que iniciaremos o primeiro capítulo de uma história de vitórias e derrotas vividas por várias gerações. A mais antiga viveu e ainda vive o antes, o durante e o agora, e já tem uma ideia, até por experiência de vida, de como será o futuro, errando talvez em pouquíssimos detalhes. Rio Largo é um município brasileiro do estado de Alagoas. Localiza-se a 27 quilômetros da capital Maceió. É a segunda cidade mais populosa da região metropolitana de Maceió e a terceira maior do estado. Contam alguns pesquisadores antigos, entre eles o saudoso Benedito Lopes Calheiros, que Rio Largo recebeu os primeiros habitantes por volta de 1698, quando fugindo da invasão de Domingos Jorge Velho à Serra da Barriga em União dos Palmares, na perseguição para exterminar os habitantes do quilombo, culminou na debandada daqueles que conseguiram se livrar do ataque. Então, alguns negros beirando o rio Mundaú acabaram chegando à região do Cacaú e Mata do Rolo, onde se estabeleceram por ser uma região de mata e de difícil acesso. Cucaú é uma referência ao cacau, que era utilizado de forma cremosa para se alimentarem. Um pouco antes da chegada dos negros quilombolas à região que corresponde à parte alta da cidade de Rio Largo, o desbravador português Jerônimo Albuquerque passou por essa área por volta de 1557, perseguindo os índios caetés, por eles terem matado e comido o primeiro bispo do Brasil, Pério Fernandes Sardinha, sacrificando num ritual canibalesco. As famílias Calheiros, Gomes de Melo, Rocha Lins e Pereira da Rosa também foram dos primeiros habitantes a fixarem no Vale do Mundaú. Rio Largo, até a instalação da primeira fábrica de tecidos denominada de Fábrica Cachoeira, era apenas uma zona rural, com um engenho de cana-de-açúcar que deu seu nome à cidade, ou seja, Engenho Rio Largo, que ficava localizado no terreno onde hoje está instalado o prédio da Igreja Batista, a Rua Cândido Lins, em frente à Praça dos Seixos ou Praça Alfredo Oiticica. Bairros como Gustavo Paiva, Antiga Cachoeira e Lourenço de Albuquerque já faziam parte do mapa de Alagoas até o início da década de 1900. Esse mapa é de 1911. Nele, ainda não aparecia o povoado de Rio Largo, ainda pouco habitado. No final do século XIX, um funcionário graduado da Companhia Alagoana de Trens, Propício Pedroso, numa de suas viagens de Maceió a Lourenço de Albuquerque, observando o rio Mundaú, percebeu que na área que vai da barragem atual até o início da ladeira de Cachoeira, existia um declive que poderia proporcionar a instalação de uma fábrica de tecidos, onde suas máquinas de tear seriam movidas pela força das águas do rio. Imediatamente, ele procurou o comendador Teixeira Basto e outros comerciantes de Alagoas e juntos instalaram a primeira fábrica de fiação e tecidos no povoado de Rio Largo em 15 de outubro de 1888. Esta fábrica, denominada de Fábrica Cachoeira, foi inaugurada no dia 15 de outubro de 1890. Logo, as vilas operárias eram construídas e as pessoas eram contratadas para exercer as mais variadas funções. Funcionários mais graduados e especialistas em manuseio das máquinas de tear, movidas pela força das águas, vinham da Europa para treinar os operários brasileiros. Dessa forma, o que era apenas uma zona rural despovoada foi em passos largos sendo urbanizada, a princípio pelos arredores da Fábrica Cachoeira, depois se espalhando pela parte alta, logo após a instalação da segunda fábrica.
Com o sucesso da primeira fábrica, Teixeira Basto, agora à frente da diretoria e presidente da CAFT, Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos, junto com os demais diretores e acionistas, instalaram, 4 anos após a instalação da Fábrica Cachoeira, em 1888, a Fábrica Progresso Alagoano, em 1892. Esta é a família de Gustavo Paiva. O pai, Antônio Pinto de Guedes Paiva, português, casado com Rosalina Francisca, brasileira, morou um tempo no Brasil e se dedicou ao ramo de cimento. Não logrando êxito no negócio, retornou para Portugal e lá terminou a vida como diretor de uma companhia de tecidos. Nesta época, Gustavo Paiva voltou para o Brasil, Rio de Janeiro, onde acabou conhecendo Judite, filha do comendador Teixeira Basto, e logo casaram-se. O comendador Teixeira Basto, querendo o casal próximo de si, construiu um palacete num dos pontos mais privilegiados da época, bem de frente para a barragem da Cachoeira, e assim os convidou para virem morar em Alagoas. Teixeira Basto, vendo que Gustavo Paiva era um homem responsável, correto e dedicado, logo lhe fez uma proposta, dando-lhe uma meta para aquela semana. Gustavo Paiva arregaçou as mangas e acabou superando a meta pedida por seu sogro e foi até a capital, a cavalo, dar a notícia pessoalmente ao mesmo, conquistando finalmente a vaga na diretoria como gerente da CAFT. As fábricas eram um sucesso total. Dessa forma, as melhorias tinham que ser executadas. Então, um muro de contenção foi construído no fundo da fábrica Cachoeira para evitar as enchentes. Segundo o texto tirado do livro do pesquisador alagoano e neto de Gustavo Paiva, Arnaldo Paiva Filho, ele diz o seguinte: com a morte do comendador Teixeira Basto, no dia 5 de outubro de 1918, Gustavo Paiva assumiu a presidência da companhia e passou a dirigir os destinos da empresa com invejável sabedoria, valorizando sobremodo seus operários, por quem sentia verdadeira admiração. Era o jovem general sobrepesando com equilíbrio de um velho militar o valor de sua tropa, do seu exército. Deu à sua administração logo de início um acentuado toque de religião e da instrução que lhe tangia a alma sensível no rumo do amor do seu semelhante, até porque, entendia, eram ambos os ingredientes que fariam suportável a vida presente e dão garantias de uma felicidade eterna no mundo futuro. Foi no dia 24 de março de 1924 que foi inaugurada a segunda obra de Gustavo Paiva, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que apesar das calamitosas enchentes, ela se mantém firme e imponente. Gustavo Paiva conduzia a Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos com maestria e humanismo. Ele achava que, dando todo o conforto para seus operários, a produção seria bem maior, pois todos trabalhariam felizes e despreocupados. Foi neste ritmo que seguiu em frente às suas obras. Segundo o relato do livro Rio Largo, Cidade Operária, do autor Arnaldo Paiva Filho, vemos o seguinte relato. Em 1926, a pedido de um grupo de pessoas, entre eles Antônio de Melo e João Borges, citado em matéria transcrita do nosso jornal, Gustavo Paiva criou a banda de música da Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos, crismada pelo povo alagoano de A Música de Cachoeira, que teve como primeiro maestro o professor Agerico Lins. Em meados de 1936, tratou de fundar a Jazz Band JEP, composta inicialmente por 12 meninas na idade de 12 e 16 anos que, após cerca de um ano de estudo e 6 meses de adaptação aos instrumentos, foi lançado no último sábado de janeiro de 1938 nos salões do Clube Fênix Alagoana, tradicional clube de Maceió, regida pelo maestro e professor Aquino Costa Japiaçu. Essas bandas foram sucesso em todo o Brasil, inclusive se apresentou no aniversário de 400 anos de São Paulo. Um fato curioso aconteceu quando um operário conhecido pelo nome de Jesuíno Ferreira, ao realizar um serviço a pedido de Gustavo Paiva, sofreu um acidente,
tendo parte do pé decepado e ficando horas esperando que passasse um trem, único meio de transporte rápido, para ser levado até um hospital em Maceió. Isso incomodou bastante o comendador do povo, Gustavo Paiva, o deixando muito transtornado com o fato, já que não se afastou um segundo do operário acidentado. Foi por esse motivo que Gustavo Paiva resolveu construir o Departamento de Saúde ou simplesmente o Hospital da Companhia. O Hospital da Companhia, como minha tia chamava, consistia no prédio com 2 alas, onde funcionavam uma creche-escola, maternidade, clínica odontológica, clínica médica, raio-x, enfermaria, farmácia, laboratório para análises clínicas e ainda tinha uma ambulância equipada para levar os pacientes mais graves para a capital. O hospital atendia os operários e seus familiares e foi inaugurado no ano de 1927, 3 anos depois de ter sido lançada a pedra fundamental. Dr. Gastão Oiticica era responsável pela direção-geral do hospital e nomes como Ibigato Falcão, Dr. Deraldo Campos e outros faziam parte do corpo médico deste departamento de saúde. Um fato importante aconteceu e é relatado no livro Rio Largo, Cidade Operária, do pesquisador alagoano Arnaldo Paiva Filho, um dos netos de Gustavo Paiva, o comendador do povo, que diz o seguinte: em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à cidade de Rio Largo, através do Decreto Municipal número 48, datado de 15 de setembro de 1934 e editado pelo então prefeito Euclides Afonso de Melo, do município de Santa Luzia do Norte, do qual a cidade de Rio Largo era sede, foi alterada a denominação de Praça Brigadeiro Pitanga para Praça Comendador Teixeira Basto, inaugurada no dia 18 de dezembro daquele mesmo ano, com a presença do interventor Osman Loureiro, do prefeito da capital Edgar de Góes Monteiro e seu ajudante de gabinete Aurélio Buarque de Holanda, autor do dicionário Aurélio, naquela época um simples acadêmico, o comendador Gustavo Paiva e outras autoridades convidadas especialmente para o evento, tocando na oportunidade a banda de música da Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos. 2 anos depois, em 23 de abril de 1936, por volta das 16 horas, o prefeito Euclides Afonso de Melo inaugurou, na mesma praça, o busto do comendador Teixeira Basto, em solenidade que contou com a presença de várias autoridades estaduais e municipais, entre elas os deputados Emílio de Maia e Gustavo Paiva, genro do homenageado. O busto antes era voltado para a estação ferroviária, como uma forma de saudação a quem chegava ao município no mais importante transporte da época, o trem. Numa dessas administrações desastrosas, não sei por qual motivo, viraram busto para o lado esquerdo, no que para mim foi um insulto à memória de Teixeira Basto e Gustavo Paiva, seu genro. Todas as realizações, sem precedentes em Alagoas e no Brasil, causavam um misto de admiração e receio. O prestígio e o poder do comendador do povo começavam a incomodar algumas autoridades. O primeiro sinal partiu do interventor federal Osman de Farias Loureiro, de 1934 a 1940, indicado para governar Alagoas durante o Estado Novo. Não permitiu o governo que Gustavo Paiva concretizasse a sua aspiração de colocar no ar a sua estação de rádio. Numa época em que Alagoas não possuía sequer uma estação de rádio, como permitir que uma indústria de tecidos detivesse o controle dos meios de comunicação de massa, ainda mais controlada por Gustavo Paiva, um homem cosmopolita, independente economicamente, sem vínculos partidários e gozando de elevado prestígio popular. O poder político da aristocracia canavieira, da qual o interventor fazia parte, começava a ser ameaçado por um representante das classes conservadoras progressistas, oriundo da burguesia industrial do ramo dos tecidos,
que punha em prática ideias inovadoras de cunho socialista. Ainda hoje vemos essa despeita, quando a politicada tenta a todo custo destruir a história de Rio Largo ao abandonar e derrubar os prédios construídos nessa época de ouro. O último símbolo de criação da rádio por Gustavo Paiva foi arrancado do lugar quando da instalação da Feira da Cidade pela administração de Gilberto Gonçalves, talvez por ignorarem ou não terem conhecimento da história de Rio Largo. Quero acreditar na última alternativa, que foi a torre de transmissão ou repetidora. Rio Largo, a essa altura, já contava com o status de cidade desde o dia 13 de julho de 1915, quando a sede de Santa Luzia do Norte foi transferida para este povoado em desenvolvimento. No dia 31 de março de 1938, a cidade de Rio Largo é desmembrada da vila de Santa Luzia, se tornando município, e Santa Luzia do Norte passando a pertencer a Rio Largo. Só em 1962 é que Santa Luzia do Norte passou a ser município. Hoje, o poder público insiste em comemorar a data da emancipação política do município de Rio Largo no dia 13 de julho, o que é um equívoco, pois, como vemos, nesta data, Rio Largo passou a ser cidade e não município, ou seja, cidade é a parte povoada de um município, onde se encontra a sede administrativa do município, ou seja, a prefeitura e suas secretarias, o comércio, o fórum, o cartório de registro, correios, secretarias do município, coordenadorias. Já o município é toda a área onde se encontra a cidade, os bairros, os povoados, os sítios, ou seja, o centro urbano e a zona rural. Um dos grandes acontecimentos realizados nos dias 15 e 16 de outubro de 1938 foi a comemoração do cinquentenário da Fábrica Cachoeira, com a inauguração da Praça 15 de Outubro, Sala do Grêmio Tavares Basto, Sala de Jogos, piscina e ginásio, além do desfile de bandas, concerto sinfônico, tendo uma ampla cobertura pela imprensa do Estado. Durante todo o período em que a Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos esteve em funcionamento, essa praça teve cuidados especiais, pois suas árvores eram podadas de uma forma artística, transformando a vegetação em lindos obeliscos, castelos e outras formas góticas. A praça tinha um ar europeu e era muito visitada por turistas e principalmente por casais apaixonados, dado o romantismo do lugar. Gustavo Paiva contava com grande prestígio. Era um homem realizado em todos os sentidos, com uma vasta obra social consolidada e reconhecido como um dos maiores mecenas de Alagoas. A prova desse prestígio, inclusive das mais importantes autoridades do país, comprova-se pela sua indicação em abril de 1941 para exercer o cargo de membro do Departamento Administrativo do Estado por ato do Presidente da República Getúlio Vargas. Participava ativamente de todas as iniciativas beneméritas e seu nome era sempre lembrado quando se precisava de ajuda. Como exemplo, cito a sua participação como diretor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, diretor e grande benfeitor do Orfanato São Domingos, membro do Rotary Club, presidente do Clube de Futebol CSA, sócio benemérito da União Beneficente Portuguesa em Alagoas, presidente do Clube Fênix Alagoana, diretor da Associação Desportiva Alagoana de Rio Largo, patrono do Grupo Dramático 15 de Setembro de Rio Largo e presidente do Tiro de Guerra de Rio Largo. As obras do Comendador do Povo, Gustavo Paiva, continuavam e uma dessas obras que também chamou a atenção foi a instalação do Grupo Escolar da CAFT, Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos, em 15 de setembro de 1942. Essa escola oferecia do pré-primário ao 4º ano primário e destinava-se à educação dos filhos dos operários da companhia,
que anualmente matriculava cerca de 1.000 alunos. Para o curso de alfabetização ou cartilha, só eram aceitas crianças a partir de 7 anos de idade. Todo o material didático, alimentação, vestuário, uniformes de diária e de gala, fantasias especiais para festas, desfiles, missas e outros acontecimentos importantes eram financiados pela Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos. O objetivo de tal investimento era difundir a diversificação das atividades econômicas, tendo em vista uma educação voltada para atender futuramente os interesses da companhia. O currículo apresentava-se conforme fontes documentais com as disciplinas obrigatórias e tradicionais: português, matemática, estudos sociais, história geral e as demais oferecidas regularmente. No entanto, se distinguia somente ao gênero, educação física e artes marciais, meninos, canto orfeônico, todos, teatro, todos, educação doméstica, trabalhos manuais e ginástica rítmica, meninas. Para o lazer e diversão dos operários e seus familiares, também foi inaugurado no dia 15 de setembro de 1942 o Cine Teatro Guarani, que apresentava filmes, teatro, shows com orquestras e bandas, festivais de música e outros eventos. No dia 24 de junho de 1943, foi inaugurado o restaurante operário da Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos, o segundo popular do país e concebido nos moldes do Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPES, da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, apesar dos protestos de alguns acionistas da CAFT, na ânsia de terem aumentado seus dividendos, acusavam Gustavo Paiva de gastar demasiadamente os recursos financeiros da empresa em prol dos trabalhadores. O restaurante operário da companhia tinha capacidade para servir 1.200 refeições diárias e atender a 500 pessoas de uma só vez. Determinada em seus propósitos e com apoio da diretoria, fez erguer as margens da via férrea, de frente à fábrica Progresso Alagoano, moderna construção em estilo colonial de 750 metros quadrados, e no alto dele existiam 4 estátuas, que representavam as 4 estações do ano, uma maravilha aos olhos de quem o olhava. No prédio ao lado, foi construída uma padaria dotada de excelentes e únicas máquinas em nosso estado. Em 1943, foi inaugurado Nosso Jornal, periódico editado pelos alunos do Grupo Escolar Gustavo Paiva e supervisionado pelo professor João Ferreira. O prédio ficava ao lado do Cine Teatro Guarani. Nesse outro texto, tirado do livro Rio Largo, Cidade Operária, do pesquisador Arnaldo Paiva Filho, neto de Gustavo Paiva, lemos o seguinte sobre a morte do comendador do povo. Nesse contexto, não é de se estranhar que a morte prematura do comendador, na noite de 27 de outubro de 1943, em sua residência em Cruz das Almas, no bairro de Mangabeiras, em Maceió, na avenida que atualmente recebe o seu nome, tenha sido recebida pelo operariado de Rio Largo como uma perda dolorosa e insubstituível, inclusive dando ensejo a rumores de que teria ocorrido em razão de suicídio. Naquele dia, o comendador fora ao dentista em Maceió para tratar de uma forte dor de dente. Após submeter-se ao tratamento dentário, ingeriu um analgésico e durante a noite foi acometido de um mal-estar súbito, tendo as suas filhas Ilza e Zuleika chamado para socorrê-lo os médicos José Carnaúba e Manuel Machado, este de plantão no Hospital de Pronto-Socorro, resultando, porém, infrutíferos os esforços para salvá-lo. Um colapso cardíaco ceifou a sua vida. O prédio do Sindicato dos Operários da CAFT, Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos, foi a última obra realizada por Gustavo Paiva, cuja inauguração ocorreu após a sua morte.
Após a morte de Gustavo Paiva, a cidade continuou em crescimento, de certa forma desordenado, a partir da década de 50. Ainda em 1945, foi instalado o Ginásio Municipal Judite Paiva, começando a funcionar em 1946, no prédio onde morou o comendador Luiz Jardim, amigo pessoal de Gustavo Paiva e gerente da CAFT na década de 30. Já em 1951, quando Arnaldo Paiva, seu filho, ocupando o cargo de prefeito do município de Rio Largo, construiu na localidade chamada de Alto da Palmeira um imponente prédio no estilo grego-romano, inaugurado em setembro de 1955, onde passou a abrigar o Ginásio Municipal Judite Paiva, ficando o prédio antigo em Cachoeira, utilizado como sede do Alagoana, um time de futebol composto inicialmente por operários da fábrica Cachoeira. Na sua gestão, também foram construídos o prédio da Cruz Vermelha e a Praça Floriano Peixoto, conhecida como Praça São Benedito. Na década de 1950, também foi instalada uma enorme turbina e a barragem passou por reforma, para se adequar a essa construção. Nessa época, os filhos do comendador Gustavo Paiva continuavam a sua obra, conduzindo os destinos da CAFT de uma forma honrosa e justa. O município de Rio Largo, já emancipado de Santa Luzia do Norte, desde o dia 31 de março de 1938, seguiu seu rumo de desenvolvimento. Algumas pessoas que viveram a passagem da fase de ouro para a fase atual, conta que muitos operários, que desempregados, ficaram sem perspectiva de vida, principalmente profissionalmente, tiveram que ir embora para o sul do país. A grande maioria migrou para o serviço público e a prefeitura teve que se adequar para receber os novos funcionários. Já o centro da cidade ainda hoje vive uma metamorfose. Essas imagens data até a década de 80. Outro setor que contribuiu com o crescimento do município de Rio Largo foi a usina que explorava cana-de-açúcar e seus derivados. 2 usinas foram instaladas no município. A usina Utinga-Leão, inaugurada em janeiro de 1893 e ativada com a sua primeira moagem em julho de 1894, por Francisco de Amorim Leão, seu fundador. Essa usina foi considerada a maior usina da América do Sul. A segunda usina instalada em Rio Largo foi a usina Santa Clotilde, fundada e instalada no dia 24 de dezembro de 1949 na fazenda Riachão, cuja pedra fundamental foi lançada no dia 15 de agosto de 1950 por seu presidente, Dr. Alfredo Elias da Rosa Oiticica. A primeira moagem aconteceu no dia 2 de janeiro de 1952. Novos prédios eram erguidos, ruas calçadas. Foi durante essa transformação que surgiu os cara-pretas e o domínio dos industriais da época foi substituído por novas caras e novas oportunidades e uma nova forma de administrar o município. A cidade começou a perder a sua beleza. Prédios históricos foram se transformando em ruínas. Até hoje, a politicada teme o surgimento de um novo Gustavo Paiva, um simples industrial que, fabricando pano de prato, morim e sacos, conseguiu com honestidade, colocada na frente, construir uma sociedade justa e feliz. Lindas praças foram construídas após a instalação da Praça 15 de Outubro em Cachoeira. Na administração do prefeito Arnaldo Paiva, por exemplo, foi inaugurada a Praça Floriano Peixoto, conhecida como Praça São Benedito, por volta do ano de 1953. Surgiram praças como a Praça Alfredo Oiticica, na Rua Cândido Lins, Praça Gustavo Paiva ou Praça Humaitá, Praça Aloysio Alves. Os Paiva e Oiticica ainda hoje têm negócio no município, geram empregos e é uma família abençoada por Deus.
O sangue empreendedor do comendador do povo, Gustavo Paiva, com a sua humildade e seu humanismo, foram passados de geração para geração. Sua neta Vânia Paiva foi prefeita de Rio Largo, onde, apesar das dificuldades causadas pelos famigerados opositores, pessoas que só atrasam o progresso da cidade, pois nunca se conformam com a derrota, fez uma administração voltada para o povo, pelo bem social, reformou praças, embelezou a cidade e sempre pagou em dia os servidores do município. Poderia ter feito mais, mas as dificuldades sempre são atrasos. Arnaldo Paiva Filho foi vereador do município e teve uma participação assídua e justa na Câmara Legislativa. Hoje, procurador do Estado de Alagoas, pesquisador, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, é escritor e ganhou o título de imortal da Academia Alagoana de Letras no dia 29 de novembro de 2018. Um homem honesto, simpático, cordial, justo e amigo. Carlos Paiva, Susana e Eduardo, falecido no ano passado, sempre tiveram à frente das empresas da família, administrando-as com a justiça herdada do seu avô e do pai Arnaldo. Existem outros membros da família que em breve serão lembrados neste projeto. A matriarca, Dona Helena, esposa de Arnaldo Paiva, pai, nos dias de hoje encontra-se enferma, mas deu uma educação perfeita aos seus filhos. Enfim, o povo de Rio Largo tem a sorte de ter uma família tão importante como é a família Paiva Oiticica. Que Deus dê uma vida longa a todos. Na década de 70, a CAFT, Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos, começa a viver uma crise que culminou com o fechamento de suas portas, junto com mais 10 fábricas das 12 existentes no estado de Alagoas na época. Segundo o historiador Douglas Aprato, e que é consenso na grande maioria dos historiadores, pesquisadores e pessoal do meio econômico do estado de Alagoas, um dos fatores que culminou no fechamento dessas indústrias têxteis foi a necessidade dos industriais do ramo terem que adquirir novas máquinas de tear, modernizando assim o setor, que contava com um maquinário obsoleto. Precisavam de apoio do Estado, que financiaria esses equipamentos que viriam da Europa, como faziam os usineiros para modernizarem suas usinas e que muitos acabaram não pagando seus débitos e culminou com o fechamento do Banco do Estado, Produban, causando uma crise muito forte na década de 80, 90. Outro fator considerado como golpe final na indústria têxtil foi o ataque de uma praga de besouros conhecidas como bicudo, que dizimou plantações inteiras. Como os agricultores do algodão eram pequenos plantadores e não eram organizados, o Estado, por esse motivo e outros referentes à inveja e à dor de cotovelo, por ver homens como Gustavo Paiva e Delmiro Gouveia dominarem a política alagoana com seus prestígios, acabou dando as costas, causando com isso a quebra das 12 fábricas de tecidos em Alagoas. Com o fechamento das fábricas, começamos a ver aos poucos a degradação de cada construção importante realizada por Gustavo Paiva e alguns dos seus parentes que o sucedeu. Uma hora tomada pelo tempo, outra pelas enchentes e depredações, sob os aplausos da politicada, que jamais se conformou em ver um industrial construir tantas benfeitorias apenas com os lucros de sua fabricação de pano de prato, morim e saco de algodão e fios.